Olá, tô de volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho das doutrinas do século XIX, matéria de terceiro ano de História, tá bom? Então vamos entender mais ou menos o contexto em que elas emergem, como foram essas doutrinas contrárias e no final uma que ratifica aquela sociedade, aquele contexto. Vamos começar? Então, primeiro as influências que tornearam aquela sociedade, aquele contexto, e a gente vai falar aqui das ideias iluministas. Importante falar para vocês sobre o tecnicismo, que é uma ideia iluminista muito forte. Então, todas as vezes que nós falarmos de ismo durante as nossas aulas, a gente está falando de movimento, tá? Ismo também é um sufixo para doenças, mas aí eu deixo com a Biocris. Aqui, ismo para nós é movimento. Então, o que é o tecnicismo? É o movimento das técnicas, de se aprimorar, principalmente no contexto da industrialização, de usar a ciência a favor da produção, tá bom? O segundo ponto que nós temos é o liberalismo econômico. Liberalismo econômico, gente, Adam Smith, tá? A influência desse pensador. Esse pensador que vai falar que o mercado se autorregula, que os industriais, neste caso, nesse contexto da indústria, devem saber o que é melhor fazer, que salário é melhor pagar. Por que eu estou falando isso? Não só de taxas e preços a cobrar, eu estou falando de salário. Porque essas doutrinas vão emergir por entender que o liberalismo contribui para a exploração do trabalhador. Tá bom? Industrialização não é que eu pulei, é que eu já falei demais nas aulas presenciais que nós tivemos, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto de Fordismo, então vocês já estão gabaritados nesse assunto, ok? E por último, o nacionalismo e o romantismo. Romantismo, os ideais iluministas de fraternidade, igualdade e liberdade, principalmente liberdade, e também a burguesia, que passa a influenciar não só economicamente o governo, como passa a ter poder político, ok? Vamos lá ver como é que se deu essas doutrinas, quais foram as primeiras. Então, para a gente entender melhor, vamos dar uma lidinha aqui nessa introdução, tá? Críticas e ideias contrárias. Os avanços obtidos pela Revolução Industrial e pelas ciências eram grandes conquistas para a humanidade. As mudanças sociais e as políticas trazidas pelo liberalismo fizeram com que alguns filósofos e pensadores considerassem uma igualdade social plena, sendo que a burguesia passou a ser criticada por seus pensadores. Dessas críticas vão nascer as teorias que nós vamos estudar, socialistas, marxistas e anarquistas. E a gente já começa aqui com o socialismo utópico e a gente começa com Saint-Simon. Saint-Simon, que nasce em 1760 e morre em 1825, vai defender a livre empresa, vai propor um governo composto de trabalhadores e de capitalistas, dos donos das empresas e dos operários. Vamos ver a carinha do Saint-Simon aqui, para eu explicar mais ou menos como é que isso acontece. Não, as empresas têm mesmo que ser governadas pelo patrão, pelo dono da empresa, não tem como operário, ele não tem esse conhecimento, tá? Ele tem a força de trabalho, mas ele não tem o conhecimento. Mas o governo tem que abrir espaço para o operariado, para o trabalhador. Por que o governo tem que abrir esse espaço? Porque ele pode ter voz, pode ter opinião, pode ter representação política, ok? O segundo que nós vamos ver aqui é Fourier, Charles Fourier, que nasce em 1732 e morre em 1837. Ele vai propor a criação de falancérios. Cada indivíduo vai receber conforme a sua capacidade de trabalho. Nada mais é, gente, do que uma cooperativa. A gente conhece mais ou menos essa metodologia de cooperativa hoje, né? Então, o meu lucro vai ser proporcional àquilo que eu faço. E ele imaginava que assim, o dono da indústria não ganharia tão mais do que o seu funcionário, não teria tanta discrepância, tá bom? A carinha do Fourier aí para vocês. E o próximo que nós vamos ver é Robert Owen. Nasceu em 1771 e morre em 1858. Ele acha que a mudança da sociedade por meio da criação de cooperativas de produtores e consumidores é possível, mas é necessário a educação do povo. Vamos ver a carinha dele e eu vou explicar isso para vocês.
Então é importante a gente ter as cooperativas, é importante diminuir essa discrepância entre o que ganha a força de trabalho, o operário, e o que ganha o dono do meio de produção, que é o empresário, que é o industrial, mas a gente tem que mudar a capacidade de pensamento. As próximas sociedades, a curto prazo a gente trabalha a cooperativa, a longo prazo, a próxima sociedade que vier vai ter que pensar, os próximos membros, né, dessa sociedade vão ter que pensar de maneira diferente. E isso a gente só alcança pela educação, tá bom? Então esses são os 3 socialistas utópicos. Agora a gente vai ver o marxismo, o barbudinho. Então o marxismo, como a gente conhece, ele na verdade tem como nome materialismo histórico, porque ele enxerga a sociedade através da matéria, da economia, das relações econômicas entre as classes. Não é uma coisa idealizada, ela é material, tá? Então a gente tem Karl Marx aí, de 1818 a 1883. Vamos ver o Karl Marx, o barbudinho, esse aí todo mundo conhece, não é mesmo? E aí o grande companheiro dele, que foi Engels, tá? Engels, que nasce em 1820 e falece em 1895, também barbudinho aí. As novas barbearias que agora estão em voga gostariam muito dessa clientela na época. Vamos entender um pouquinho do materialismo histórico? Então vamos lá. Ele é uma análise da sociedade da história partindo dos elementos econômicos que a sustentam. Então, se a gente tem nessa idade, nesse período, um modelo econômico que a sustenta, que nada mais, nada menos é do que as classes, né? Então, donos do meio de produção industriais, ou burguesia, como era chamado, e os detentores da força de trabalho, os operários. São essas duas classes que são os elementos econômicos, é a partir disso que a gente vai entender a realidade e vai estudá-la, tá? Eu gosto de lembrar para vocês que o Marx era um economista, tá bom, gente? Então ele vai entender dessa matéria. Quem produzia e quem se beneficiava dos rendimentos da população, das pessoas que trabalhavam, da grande massa de trabalhadores. Era isso que ele procurava entender. E a partir dessa análise, a teoria materialista afirma existir uma permanente luta de classes na sociedade. Tá? Então, essa sociedade está sempre em luta, está sempre em conflito, e a partir do conflito, importante que se diga isso também, a partir do conflito, a sociedade se reestrutura. Vão ter outras classes conflitando. Conflito, a sociedade se reestrutura. É assim que ele vai agir e entender o materialismo dialético. Continuando. Ele vai propor duas coisas. A primeira é o socialismo, tá? Em que os trabalhadores vão se unir, vão tomar o poder e vão mudar essa sociedade, né? Depois do conflito vai haver uma alternância. E por fim o comunismo. Então depois que você tiver o socialismo, você vai chegar num estado comum, tá bom? Eu preciso explicar melhor também isso aqui para vocês. Esse estado comum não precisa mais ter ninguém no poder, agora a gente já dividiu o que tinha que dividir, cada um tem o seu bem-estar. A gente nunca alcançou, tá? Nem na União Soviética, nem em Cuba, muito menos na Venezuela. Então esse estado de comunidade, que é o comunismo, o movimento do comum a todos, nós não alcançamos. A gente teve propostas de socialismo. E aqui eu não vou discutir se deram certo ou se deram errado, fica por conta de vocês. Mas o comunismo, semanticamente a gente chama o socialismo de comunismo. Tudo bem, pode continuar chamando, mas não foi realizado. A gente não tem uma experiência comunista para falar aqui. Vamos ver algumas citações sobre o socialismo? Então vamos lá. O socialismo é um sistema político, econômico ou uma linha de pensamento criada no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado, naquele momento, com baixos salários, enorme jornada de trabalho, entre outros. Tudo aquilo que a gente estudou na industrialização, tá? O objetivo é se fazer um governo forte e socialista, social para todos,
e alcançar o estado de bem-estar social igualitário, aí sim o comunismo, não precisando mais do governo e nem de propriedade privada. Ninguém é dono de nada, todos somos donos de tudo. Isso foi retirado do Beabá do Marx, tá? Que foi usado por Lenin durante a Revolução Russa. Outra citação. O comunismo pode ser compreendido como um certo tipo de ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades seriam sistematicamente abolidas. Por meio dessa premissa, a experiência social gera problemas que se desdobram em questões como a violência, a miséria e a guerra. Ou seja, questões de mazelas sociais, através do materialismo histórico, eram justificadas pela desigualdade social. A intenção de banir as diferenças entre os homens acaba fazendo com que muitos enxerguem o comunismo como uma utopia dificilmente alcançada. Utopia, eu já falei para vocês várias vezes, né, o significado dessa palavra. Topos é lugar e o é não, então um lugar que não existe. Então muitas pessoas enxergam o comunismo como impossível de ser alcançado, quer pela ambição humana, quer porque esse ideal depois de uma sociedade já corrompida não vai chegar. Enfim, então é um lugar que não é alcançável, tá bom? Vamos ver um pouquinho do anarquismo agora? Então vamos lá. As ideias anarquistas privilegiavam a liberdade e a justiça e partiam do princípio de que o homem tinha, por natureza, as condições necessárias para viver bem socialmente, sendo recusadas qualquer forma de organização estatal que fosse imposta às pessoas. Esse as está errado, que é com crase, mas tudo bem. Perdão, Gisele. A alternativa ao Estado é substituí-lo por outras formas de associação, autônomas e de caráter comunitário, capazes de gerir a si mesma. Vou explicar um pouquinho para vocês o anarquismo e vou aproveitar para os meus alunos ANCAP. Por que eu pego no pé de vocês? Por questão semântica. Vocês podem continuar falando o que vocês quiserem, defendendo o que vocês quiserem. Meu problema é com a semântica, é com a palavra, tá? O anarquismo, ele prevê derrubar 3 bases, tá? Então, o Estado, não ter governo, a propriedade privada e a desigualdade e injustiça social. Quando a gente fala num ideal anarcocapitalista, libertário, a gente está falando de um ideal contra o Estado, mas que fomenta a propriedade privada. Não vou nem entrar em justiça social, só estou falando. Então, não, das 3 bases, ele escolhe uma. Por isso que eu tenho problema com a palavrinha, não é com os ideais de vocês, tá? Ou com os estudos que vocês fazem, ou com aquilo que vocês defendem. Se vocês defendessem, colocando, olha, professor, eu acho que o liberalismo é o certo e o neoliberalismo, melhor ainda, a gente ia conversar, mas o termo para mim me soa estranho. Pode continuar usando e eu vou continuar debatendo, que se a gente não discutir, não sai do lugar. O importante é isso, ter ideias divergentes e discutir com respeito, tá bom? Mas vamos lá. O anarquismo, ele pensa uma sociedade em que o homem é capaz de se autogerir. Não é preciso uma liderança. A palavra anarquismo, ela dá essa sensação de bagunça. Então, quando eu falo de anarquismo, vocês pensam em black blocs, tá? Que é uma vertente francesa de alguns movimentos anarquistas. E por que, por exemplo, black bloc quebra banco, ou carro, ou empresas multinacionais? Porque justamente, e eu não estou justificando, estou tentando explicar o anarquismo para vocês, eles são contra a propriedade privada, tá? Aquilo que eles acham que desequilibrou a sociedade. Mas o anarquismo, ele nasce com as bases, não de uma desorganização e de uma desordem. Ele nasce com as bases de nós podemos nos ordenar, ok? Nós somos autossuficientes para nos governar. Até porque, gente, anarquismo, arquia é governo, arquia é governo, e ana é não, né? Então, é sem governo, não é sem ordem, tá bom? Mas sem limitações, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui a bandeira, o símbolo, né, da anarquia. Deixa eu colocar aqui na tela. Esse A, que vai contra o círculo, né, que o prende, é justamente nada nos limita, tá? Então,
voltando aqui, a anarquia é um regime que o Estado não está funcionando, a propriedade privada está sendo maior que o Estado, está mandando mais que o Estado, então a gente não quer os dois. A gente pode se autogerir, a gente pode até eleger líderes, só que são líderes que vão ver o bem daquela comunidade, tá? Então o comum, aquela comunidade é que vai ser importante. Nós não temos experiências anárquicas de governos, perdão, beber água. Nós temos experiências de comunidades. Até recentemente, na França, quando houve aquele grande problema do Charlie Hebdo e depois teve vários confrontos na rua, apareceu uma experiência nas notícias de uma comunidade, e eu não vou falar onde é agora, eu acho que é Paris, mas eu não vou falar onde é porque eu posso estar errado. Preciso pesquisar para vocês, podem pesquisar aí que eu também agradeço. Mas era uma comunidade que ela começou a meio que se autogerir, independente do que o governo estava traçando. Eles começaram a se ajudar, eles começaram a se colocar contra algumas coisas que o governo estava fazendo, tá? E se autodenominaram anarquistas contemporâneos, né? Anarquistas dos nossos dias. Tá bom? Então a gente não tem comprovado nenhum estado, nenhum país inteiro gerido pelo anarquismo. Um dos pontos do anarquismo é não votar, né? Não vou votar porque eu não acredito no governo, né? Nós tivemos uma briga muito feia na última eleição pelo Twitter, acompanhando, que muitos anarquistas foram: se você não for votar, você vai deixar que se eleja fulano, você precisa abrir mão disso. Não, eu não vou abrir mão, eu não quero votar, não vou votar. Em contrapartida, a gente teve um anarquista desses que eu vou citar, eu não me lembro quem é, mas provavelmente o Bakunin, que já se candidatou a vereador uma vez. Por que isso? Porque meus ideais dizem que o Estado não presta, mas eu preciso estar lá dentro para poder expor os meus ideais e lutar por eles. Tá bom? Vamos prosseguir e conhecer um pouquinho dos dois anarquistas aqui. Primeiro a gente vai falar do Bakunin. Aliás, me veio à mente agora, deixa eu voltar aqui. Não foi Bakunin que foi membro do parlamento, foi Proudhon, tá? Proudhon foi membro do parlamento francês. Então, desculpa, Bakunin, você não se envolveu com política partidária. Foi mal. Então vamos lá. A gente tem aqui o primeiro, que é Mikhail Bakunin, um russo que nasceu em 1814 e morreu em 1867. Tem aqui a fotinho dele para vocês. E o outro anarquista é Joseph Proudhon, tá? Pierre-Joseph Proudhon, nasceu em 1809 e morre em 1865, um francês. Está aqui também a fotinho dele para vocês. São os dois anarquistas que nós temos. Positivismo, eu adorei. Só para citar aqui, quem fez esse slide foi uma das minhas filhas. E aí elas são muito criativas. Os slides dela parecem filme da Pixar perto dos meus slides tosquinhos. Então esse positivismo aí, é interessante falar que tem um pouco a ver essa mãozinha aí, porque na verdade o positivismo é uma doutrina afirmativa daquilo que estava existindo. Então, se a gente falou até agora das doutrinas que contestavam o status quo, a sociedade vigente, o positivismo vai dizer que não, é isso aí, industrializa a ciência, a sua máxima potência, só a ciência explica o mundo, só a razão explica o mundo. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Auguste Comte é o pai do positivismo, tá bom? E o pai da sociologia, porque a sociologia vai nascer com ele. Comentei ontem, não me lembro nem mais quando que eu posto os vídeos, mas acho que foi no último vídeo de filosofia, que o Comte a gente ia falar pouquinho em filosofia, porque ele era o pai da sociologia. Então história também a gente só fala dele nesse momento. Mas olha lá, o cara tá nas três, né? Vamos lá. O Comte. O positivismo é uma corrente filosófica que nasce em 1840, que vai dominar a cultura europeia até o final da Segunda Guerra Mundial. A nossa bandeira do Brasil tem o lema positivista. É uma parte aqui novamente. Nós somos muito contagiados pelo positivismo, porque ele é uma corrente muito presente, principalmente entre os militares.
Então, alguns traços do positivismo, que eu não vou esmiuçar muito, mas quando vocês estudarem sociologia, vocês vão ver que nós temos alguns traços dele presentes, inclusive, na atualidade. Mas a nossa bandeira, ela nasce no período da República e justamente quando está efervescendo esse positivismo, então ela tem essa inspiração. O lema positivista é: o amor tem que vir por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, ok? Mas o amor a gente deixou para lá e ficou com a ordem e o progresso no lema da nossa bandeira, extremamente positivista. Continuando. Conhecimento científico é o único que é válido, tá? Então, ele vai partir de um darwinismo social e vai elaborar a sociologia através do conhecimento científico. Coloquei aqui, funda a sociologia, aplica método das ciências naturais para explicar a sociedade em que a gente vive. Bem, aí tem as fontes de onde foram tiradas as imagens. E para terminar a nossa aula, eu tenho uma atividade para propor. Essa atividade vai ser proposta também no Microsoft Teams, que é a plataforma que nós vamos usar para trabalhar com vocês da ETEC. Mas se alguém quiser ir fazendo, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Hoje tá todos os gatos assanhados aqui. Então vamos lá. A proposta é vocês se reunirem em grupo. Professora, não pode. É óbvio que não pode, mas existe uma coisa chamada WhatsApp, ou Telegram, ou Messenger, ou o que vocês quiserem para conversar, tá bom? E façam grupos de 4 ou 5 alunos, escolham uma doutrina que vocês querem falar sobre, pesquisar mais, ou até contestar. Vocês vão fazer um breve resumo dessa doutrina, que vocês entenderam sobre ela, ou comunismo, ou socialismo utópico, ou anarquismo, ou positivismo. Lembrando que comunismo e socialismo estão dentro do materialismo histórico, mas vocês podem dissecar, tá? E no final vocês vão colocar as opiniões de vocês, por que vocês acham que aquilo não daria certo, ou por que vocês acham que daria certo. Eu quero críticas e opiniões. Se não tiver favoráveis, não precisa colocar, mas as contrárias eu quero, façam uma reflexão, tá bom? E aí vocês vão postar nessa plataforma. Se tiver qualquer problema, eu peço para vocês me mandarem por e-mail, mas eu não acho que vai ter problema nenhum. A gente já começou a falar sobre, tá todo mundo muito entusiasmado. A gente eu tô aqui ensinando vocês, mas tô aprendendo pra caramba, tá bom? Então essa é a proposta de atividade. Vocês vão ter dúvidas sobre ela? Inúmeras. E o portfólio, professora, também quero passar, só que isso eu vou fazer num ao vivo, que eu vou marcar com vocês nas redes e vou falar quando eu vou estar disponível. Pra gente tirar as dúvidas da atividade, tirar as dúvidas do conteúdo. Já surgiu uma pergunta aqui que muitos alunos fazem. Mas qual a diferença do anarquismo e do comunismo, então? Você vai poder tirar na live e também ver as minhas sugestões para o portfólio, porque o portfólio não para, ele é virtual e não tem como parar. Tá bom, galera? Ok? Obrigada. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Eu tô prometendo fazer agradecimentos. Eu vou agradecer em todos os vídeos conforme eu lembrar. Então eu quero agradecer 3 pessoas hoje para o vídeo não ficar mais longo do que ele já tá. Primeiro eu quero agradecer o Juan, do 2S2 da ITCAF. Obrigada por ter me apresentado essa plataforma sensacional que é o OBS, que eu não sei mexer em metade das coisas, mas eu tô gostando bastante, tá bom? Depois eu quero agradecer o Cadu pelas palavras dele no primeiro vídeo. Ele tá lá nos Estados Unidos. Cadu, brigadão, se eu precisar, eu vou gritar mesmo. E essa história de enaltecer porque é uma atitude legal, tal, eu agradeço, mas na verdade é o que eu posso fazer. Se eu fosse médica, eu estaria no front. Se eu fosse cozinheira, eu estaria, sei lá, fazendo comida para quem precisa. Eu só sei dar aula, descobri muito tarde que é isso que eu sei fazer e tô fazendo o que dá pra fazer, tá bom? Mas eu te agradeço pra caramba, tanto no vídeo quanto o que você postou no Face. Dá um beijo pra todo mundo aí e espero que vocês estejam bem aí também, porque a coisa eu sei que aí não tá fácil. E em terceiro eu quero agradecer o Cristiano Flecha. Eu vou deixar um link pro canal dele aí na descrição. Eu não sei se eu sei falar o nome, mas eu acho que é Coffin Draw. E o cara é fera desenhando. Ele sempre foi, a gente trabalhou, não juntos, né, mas a gente tinha o mesmo chefe em comum e em empresas diferentes. E eu já babava com a facilidade que ele tinha para desenhar e ele conseguiu transportar isso super bem para a tecnologia e me deu maior força,
nem sabia que ele tinha canal, ele divulgou o meu, o jeitinho de divulgar que eu não sei fazer. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Embora seja bom vocês fazerem tudo isso para terem várias formas de serem comunicados sobre os vídeos. Mas o cara é fera, meu. Eu fiquei vendo vídeo, eu que não sei desenhar bonequinho de palito, eu fiquei vendo vídeo encantada. Então vocês que gostam de desenhar, tem que seguir, tem que ir atrás. E ele dá aula também na ETEC, então muitos alunos têm aula com ele, tá bom? É isso, vai ter mais agradecimento, tem uma cacetada de agradecimento. Eu vou fazer uma lista aqui e vou agradecendo aos poucos. Então eu peguei o mais antigo, um do meio e o mais recente. E aí a gente vai fazendo. Obrigada, gente. Beijo e até a próxima.